Olá, meus líderes, muito bom dia para vocês. Estamos começando mais uma matinal com o R. Lima. Essa semana eu estou falando de uma série muito especial, que é a série Empresas Feitas para Durar, baseada no best-seller do Jim Collins, Empresas Feitas para Durar. Então fica comigo até o final, que hoje nós temos mais uma super aula, onde eu vou falar sobre o primeiro pilar para você construir uma empresa de fato duradoura ao longo dos anos. Então já vai mandando um bom dia, igual a Daiane Rocha mandou aí, ó. Você manda um bom dia para a galera aqui, você curte a live, você compartilha a live. É muito importante você compartilhar a live com pelo menos aí 5, 6 contatos seus. Por quê? Porque quando você compartilha a live, você traz mais pessoas para essa nossa matinal aqui. Lembra que essa nossa matinal é, antes de tudo, um bate-papo, é uma reunião, né? São diálogos matinais que a gente tem aqui, dividindo conhecimento e crescendo juntos. Tudo isso para ajudar você a se tornar um líder melhor, a ter uma empresa melhor. Bom dia, meu amigo Bruno. Bom dia, professor Henrique. Nos veremos em breve aí em Marabá, no dia 23 agora de agosto. Teremos o lançamento do meu mais novo livro aí em Marabá. E nós estaremos juntos, tá? Bruno, Égua da Farofa, Portal Temper, professor Henrique, todo mundo junto. Tudo bem? Bom, você sabe que ontem, né, eu comecei uma série, Empresas Feitas para Durar, e ontem eu falei dos 5 mitos que se acredita de forma equivocada que existem, né, nas empresas que duram. E se você perdeu a live de ontem, ainda dá tempo de você acessar, tá salvo aqui, você acessa a nossa live de ontem e participa disso. Hoje eu quero falar do primeiro pilar para você construir uma empresa duradoura. Presta atenção, primeiro pilar para você construir uma empresa duradoura. Meu amigo Pitu, a agenda não permitiu que eu fosse lá em Salina, mas nos veremos em breve. Prepara a lancha aí, que agora na última semana de agosto nós vamos estar juntos aí em Marabá, se Deus quiser. Deus quiser. Então vamos lá. Cultura. Pilar 1. Pilar número 1. Cultura forte. Então olha só. Pilar número 1. Pilar número 1. Para você construir uma empresa duradoura é ter uma cultura forte. Ter uma cultura forte. O que é uma cultura forte? Primeiro você precisa entender que toda empresa tem cultura. Cultura é o conjunto, né, de princípios, de valores, né, comportamentais, norteiam as decisões, os comportamentos das pessoas. Então, toda empresa, por ser uma organização de pessoas, ela tem uma cultura. Ela tem princípios, ela tem padrões morais, éticos, comportamentais que norteiam as decisões das pessoas e o dia a dia da empresa. Toda empresa tem uma cultura. Então, eu já queria que você parasse para pensar o seguinte: quando você olha o dia a dia da sua empresa, quando você olha o dia a dia da sua companhia, as atitudes, os comportamentos, a postura das pessoas, hoje, você se sente feliz? Você sente que as pessoas se comportam de forma adequada à sua visão? Presta atenção. Você tem que fazer essa avaliação sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você tem como valores, como princípios.
Então, quando você espelha os seus princípios nas pessoas que trabalham na sua empresa, que estão ali com você, seja você funcionário ou dono ou empresário, você vê coisa boa, você vê alinhamento, você vê proximidade, sinergia com aquilo que você acredita. Você vê que há um padrão adequado. Então saiba que as empresas que ficam pelo meio do caminho, que as empresas que não conseguem durar, que as empresas que não conseguem desenvolver, normalmente são empresas que têm uma cultura muito frágil. Ao invés de terem uma cultura forte, tem uma cultura frágil. E comumente, além de ter uma cultura frágil, tem uma multicultura na empresa. O que seria multicultura, Renato? Tem muitas pessoas que pensam diferente, que se comportam diferente, que agem de forma diferente, que têm princípios e valores diferentes. Você sabe aquela história da pluralidade, quase não sai, que se fala muito, né? Principalmente na TV aberta. Porque a gente precisa de pluralidade, né? Isso é perigoso quando nós falamos de empresa, pessoal. Isso é perigoso quando nós falamos de empresa. Porque a empresa, ela é um dia a dia muito tenso, muito nervoso, de muitos desafios, de muitas batalhas diariamente para você ter uma empresa de sucesso. Então, quando você tem pessoas que pensam de forma diferente, é muito provável que você tenha problemas de decisões, de engajamento, de comprometimento, de clima organizacional. Eu não estou falando de pensar diferente diante de um problema, de como resolver um problema. Eu estou falando de valores, de princípios, de padrões comportamentais. Quando isso é muito diferente, você vai ter problema. Você tem problema num casamento. Você acha que você não vai ter problema numa empresa? Casamento, que é a união de duas pessoas que se amam. Se elas não tiverem os mesmos padrões, os mesmos princípios, tem problema. Imagina uma empresa que tem 5, 10, 15, 20. E se a tua empresa está crescendo, ela vai ter cada vez mais pessoas. Vocês concordam comigo? Então, agora que eu vou começar a te falar como construir uma cultura forte, eu preciso saber se até aqui você entendeu esse conteúdo. E a forma de eu saber é você comentando aqui para mim. Se faz sentido, se você entendeu, se você consegue perceber isso aí na tua empresa e de repente, Renato, eu quero construir uma cultura forte. Porque eu já entendi que isso é importante para a construção de uma empresa que vai durar. A construção de uma empresa que vai durar. Eu já percebi que isso é importante e eu quero isso. Comenta aqui para mim se você entendeu. Lembrando para você que chegou agora ou que vai ver essa live depois, eu estou falando sobre as empresas que duram. Estou falando sobre como você construir uma empresa duradoura, baseado no best-seller Empresas Feitas para Durar, do Jim Collins. E hoje eu estou falando do primeiro pilar para a construção de uma empresa duradoura. Estou falando da cultura, uma cultura forte. E eu já falei no início, sobre o problema de você não ter uma cultura forte, certo? Então vamos lá. Quais seriam 4 passos para você construir uma cultura forte? Ó, a Cris entendeu, Glesiane entendeu. Show de bola. Quais são os 4
pilares, né? 4 pilares. Pilar número 1. As pessoas precisam ter um único objetivo. As pessoas precisam ter clareza desse objetivo. O primeiro passo para você construir uma cultura forte, para você reter as pessoas ideais ao seu lado, é você falar o seu objetivo. Renato, como assim? Quando você deixa claro para as pessoas qual é o seu objetivo, qual é a missão da empresa, aonde a empresa vai chegar, o que a empresa vai entregar, vão ter aqueles que vão se comprometer com isso e vão ter aqueles que vão olhar assim e vão dizer, isso não é para mim. E você vai perceber isso. Presta atenção. Presta atenção. Se você não falar qual é a missão da sua empresa e aonde sua empresa vai chegar, qual é o objetivo central da sua empresa, as pessoas não vão saber. Elas não vão saber. E aí vai ficar muita gente ao teu lado que está interessada só no salário, que está interessada só no emprego, mas que não está interessada no propósito, no objetivo de construir isso com você. Então, o primeiro passo para construir uma cultura forte é as pessoas estarem alinhadas a um objetivo claro. Muitos empresários estão sofrendo com uma cultura ruim na empresa porque não comunicam os seus objetivos, porque retém para si. E quando você não comunica seus objetivos, todo mundo chega junto, todo mundo vai ficando, todo mundo vai se, sentando ali à mesa. É só você pensar o seguinte, Pensa o seguinte. Quando uma pessoa tem clareza daquilo que você quer fazer, ela tem a oportunidade de decidir se ela fica ou não. Ela tem a oportunidade de dizer se isso é para ela ou não. E você, por outro lado, tem a oportunidade de dizer se a pessoa serve ou não para ficar do seu lado. Através do comportamento dela. Através da reação dela. Então, o primeiro grande filtro que você pode fazer das pessoas para você construir uma cultura forte é você falar seu objetivo. É você falar para onde você está indo. É você falar a missão da empresa. É você falar o objetivo da empresa. E é você falar todo dia. Falar, verbalizar, escrever, colocar em quadros, falar em reuniões, falar em eventos, em treinamentos. Para que o camarada, para que a mulher, ela olhe assim e diga, olha, isso é para mim, eu vou ficar, faz sentido. Isso não é para mim, não vou ficar, não faz sentido. E você vai perceber. Quando todos souberem o objetivo da empresa, você vai perceber quem é quem. Já reparou isso? Você já reparou que funciona exatamente assim? Que você conta um objetivo para a empresa, você socializa um objetivo para a empresa, e você tem aqueles que dizem assim, isso não vai dar certo, o patrão tá viajando, isso é loucura. Isso é loucura. Essa pessoa que é incapaz de dar uma ideia, de propor uma solução, de dar uma opinião construtiva, que só critica, que só condena, essa pessoa não está disposta, disponível a construir essa cultura junto contigo e a chegar nesse objetivo junto contigo.
Faz sentido, pessoal? Faz sentido? Comenta aqui, comenta aqui. Põe nos comentários aí se faz sentido. Porque muita gente, muitos empresários não falam dos seus projetos, não falam dos seus objetivos, não falam onde a empresa quer chegar. Não falam. Retém para si. Ah, não, porque isso é estratégico. Pessoal, o que é estratégico dentro de uma família? Me fale. Regras claras. Regras claras, Maria. O cara decide se vai jogar o jogo ou não. Ah, porque isso é estratégico. O que é estratégico numa família que não pode ser socializado? Então, pilar número 1. Objetivo único que será comunicado, socializado, distribuído por quem? Pelo líder. Agora o problema é que tem muita liderança que não sabe para onde quer chegar, né? Tem muito empresário que não sabe onde quer chegar, que não tem clareza do seu objetivo, que abre e fecha a empresa todo dia sem clareza disso. É o empresário da sobrevivência. Aí para esse fica difícil. Aí se você precisa revisitar o seu propósito empresarial para você entender se faz sentido essa empresa realmente para você. Mas eu estou falando aqui com empresários que têm clareza do seu objetivo. Então, pilar número 1, objetivo único, para construir uma cultura forte. Pilar número 2, falam a mesma língua, falam o mesmo idioma. As pessoas na empresa falam a mesma língua. E o que é falar a mesma língua? Falar a mesma língua é alinhar a comunicação. Falar a mesma língua é ter a mesma linha de raciocínio, é ter os mesmos princípios, é ter a mesma educação, o mesmo padrão educacional. Então, se nós somos educados numa escola em português, nós falamos português. Se nós somos educados numa escola em inglês, nós falamos inglês, escrevemos inglês, nos comunicamos em inglês. Se nós somos educados em alemão, nós escrevemos em alemão, nós falamos em alemão. Então as pessoas na tua empresa, elas falam a mesma língua, elas falam do mesmo objetivo, elas falam dos mesmos valores, elas falam dos mesmos princípios? Ou não? E esses valores, princípios, esses valores que norteiam as pessoas, a linguagem das pessoas, está alinhada com aquilo que a empresa precisa? Eu tenho um caso de um cliente nosso que ele tinha muito problema na logística dele. Muito problema na logística. E logística são muitos motoristas, muitos ajudantes, né? Muitos ajudantes de armazém, né? E qual era o problema que ele tinha? O problema que ele tinha é que a galera segunda-feira faltava. E os que não faltavam iam trabalhar bêbados, embriagados, de ressaca. E aí quando eu comecei a trabalhar para ele, eu fui investigar o que estava acontecendo. Fui fazer uma análise de fenômeno. Porque é muito estranho que numa empresa muitas pessoas faltem na segunda-feira. É estranho isso. Muitas pessoas faltem, outras cheguem atrasado, outras cheguem ainda de ressaca. E mais estranho ainda é que isso aconteça de forma concentrada num setor da empresa. Quando eu fui fazer uma análise desse fenômeno, você sabe o que eu percebi? Eu percebi que lá na logística dele, os caras tinham formado um grupo. Os caras tinham formado um grupo que batiam futebol todo domingo à tarde. E nesse futebol, domingo à tarde, terminava em bebedeira, festa, farra. Eles emendavam até tarde da noite.
90% da logística do cara. Emendavam na farra, bebedeira, até tarde da noite. O que aconteceu? Lá na logística do cara, eles falavam a mesma língua. Eles tinham os mesmos princípios. Eles tinham os mesmos valores. Eles tinham os mesmos comportamentos. Gostavam de futebol, de bebedeira, e todos eram irresponsáveis. Todos eram irresponsáveis. Então presta atenção. As pessoas dentro da tua empresa, elas podem falar a mesma língua. Elas podem ter os mesmos princípios. Elas podem ter os mesmos comportamentos. Só que não são bons. Não estão alinhados com o que a empresa precisa. Não estão adequados com aquilo que você precisa. Com aquilo que você acredita. O dono dessa empresa que eu estou falando nem jogava bola. Nem ia para futebol. E nem bebia bebida alcoólica. Mas a logística dele estava cheia de pessoas irresponsáveis. Porque a pessoa que trabalha segunda-feira e bebe até tarde da noite no domingo é um irresponsável. Antes de tudo, é um irresponsável. Então as pessoas precisam falar a mesma língua, mas essa língua, esse idioma, esse padrão precisa estar alinhado com o objetivo da empresa. Está alinhado com o objetivo da empresa. Concordam comigo? Ah, Renato, mas são bons funcionários. Tem muita experiência. Tem um currículo maravilhoso. Não interessa. Não interessa. Se não tiver alinhado o padrão comportamental, não vai. Não vai. Esquece. Nós estamos vivendo uma era de pessoas extremamente talentosas, mas muito irresponsáveis, pouco comprometidas, pouco organizadas, que têm problema com horário, que dormem muito tarde, acordam tarde, chegam atrasado. E a empresa não pode tolerar isso. Então, pilar número 1, o objetivo único. Pilar número 2, mesmo idioma, falam a mesma língua. Pilar número 3, de uma cultura forte. Pilar número 3, de uma cultura forte. Você precisa ter líderes fortes, alinhados com você, que falam a sua língua e que pagam o preço. Líderes alinhados com a sua cultura. Porque presta atenção. Você é o grande líder da empresa. Mas você não vai crescer essa empresa se você não tiver outras lideranças. Você precisa ter outras lideranças. E essas lideranças precisam ter o mesmo padrão que o seu. Precisam ter a mesma visão que a sua. Precisam ter o mesmo rigor que o seu. O mesmo compromisso que o seu. Precisam ser líderes fortes. Porque são esses líderes que disseminam a cultura. São esses líderes que disseminam nas áreas, nos setores, nas filiais. São esses líderes. Então vamos pensar, uma empresa ela tem um líder de vendas, um líder de estoque, um líder financeiro, um líder de RH, 4 líderes. Esses líderes, eles multiplicam as suas ideias, disseminam as suas ideias. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O que tem de empresa com líderes que não estão alinhados com aquilo que o dono acredita, é impressionante.
Empresas que o dono fala uma coisa e o líder lá dentro do setor fala outra. Empresas que o dono acredita numa coisa e o líder por trás vai lá e fala outra. Acredita em outra. Se posiciona de outra forma. Empresas com lideranças frágeis. Lideranças sem compromisso. É por isso que você fica sobrecarregado. Sabe por que você fica sobrecarregado? Você fica sobrecarregado quando os seus líderes não colaboram com você. Aí você fica sobrecarregado. Aí você tem que fazer tudo. Aí você tem que se meter em tudo. Mas me diz uma coisa. Por que você paga esses caras? Para que você paga essas pessoas? Se você tem que fazer tudo por elas. Por que você mantém ao seu lado líderes que não falam sua língua? Líderes que não se comprometem com a sua causa? Líderes frágeis. Por quê? Você não vai conseguir construir uma cultura forte. E para a empresa durar, ela precisa ter uma cultura forte. Faz sentido, pessoal? Você concorda comigo? Você já curtiu nossa live hoje? Você já curtiu no botãozinho aí, ó? Sabe que uma das formas da gente se comunicar aqui é você curtir a live. Porque quando você curte a live, eu sei que você tá pegando insights, visão, conhecimento diferenciado. E aí eu consigo ter essa contrapartida sua. Essa contrapartida sua. Show de bola. Quarto e último pilar para hoje, para você construir uma cultura forte. Pilar vibração. Vibração. O que é o pilar vibração? O pilar vibração é simples. Ó. Comemore suas conquistas. Vibre. Põe energia. Ponha vida. Comemore. Vibre. Vibre. Tem muita empresa cemitério. Quem já fez a imersão Líderes sabe que uma das orientações que eu dou no Líderes é que você coloque metas alcançáveis para as pessoas. No início você coloque metas fáceis para as pessoas. Sabe por quê? Para você vibrar. Para você comemorar. Passo a passo, passo a passo, passo a passo. Porque quando você vibra, quando você comemora, quando você divide as conquistas, você une as pessoas. Você aproxima as pessoas. Você cria um sentimento de pertencimento. Tem empresário que eu ouço dizer que não é bom comemorar, que não é bom vibrar, que não é bom elogiar, porque senão as pessoas vão ficar mal acostumadas, porque senão as pessoas vão ficar acomodadas. Isso é tolice. Isso é tolice. Vibre. Porque quando você vibra, quando você comemora, quando você une as pessoas dentro de um objetivo, você cria uma cultura forte. O que é uma torcida de futebol, pessoal? O que é uma torcida apaixonada de futebol? É uma torcida que vibra junto,
que comemora junto. Às vezes você tá... Todo mundo já passou por isso, né? Os homens, principalmente. Às vezes você tá no estádio de futebol, vendo o jogo, e ao seu lado tem uma pessoa que você não faz ideia quem seja. Você nunca viu. Mas ela tá na mesma torcida. E aí o seu time faz um gol. Você abraça essa pessoa. E você vibra com ela. E por um momento, aquela pessoa passa a fazer parte da sua vida, ali, naquele momento. Imagina o poder disso dentro de uma empresa que vibra junto, que comemora junto, que se energiza junto. Vamos vibrar, pessoal. Vamos vibrar as metas, vibrar as conquistas, vibrar o mês que acabou, vibrar o trimestre, o semestre. Porque quando você aumenta a vibração na empresa, você sobe o nível, você energiza o ambiente, você cria uma cultura forte. Não interessa se você tem 2, 3 funcionários, não. É mais fácil até. É mais fácil. 2, 3, 4, mais fácil. Mas cria uma cultura forte através da vibração. Através da comemoração. Muitos empresários estão se punindo de comemorar por conta de um sentimento eterno de insatisfação, de competição o tempo todo consigo mesmo. E estão levando isso para a equipe. Não faça isso. O último capítulo do meu novo livro, eu trago essa abordagem. Comemore suas conquistas. Vibre. Tenha vergonha não. Tenha vergonha não. Não faça isso com você. A cultura se forma na superação. A cultura se forma no desafio. A cultura se forma na vibração. A cultura se forma na união de pessoas que vibram na mesma frequência. Essa é a nossa frase hoje. Essa é a nossa frase hoje. A cultura forte se forma na união de pessoas que vibram na mesma frequência. Vai para a tua empresa agora e olha quem não está vibrando na mesma frequência. Olha quem não está comprometido na mesma frequência. Olha quem não está feliz na mesma frequência. Olha quem não está falando, transitando, trafegando, respirando na mesma frequência. Essa pessoa não vai te ajudar a construir uma cultura forte. E a cultura forte é o primeiro pilar para uma empresa duradoura. Lembrando que essa semana eu estou falando da série Empresas Feitas para Durar. Gostaram da nossa live hoje? Gostaram? Então deixa eu gastar aqui um minutinho falando para você da nossa formação líderes. Que nós teremos a próxima turma, 13ª turma, de 22 a 24 de setembro. E na formação líderes, eu falo muito sobre cultura. Falo muito sobre como construir cultura. Falo muito sobre como construir um time de sucesso. Falo muito sobre isso. Então você quer participar? Você quer estar junto com a gente? De 22 a 24 de setembro. Formação Líderes, 13ª turma, uma mega turma. Serão 150 vagas nessa turma. O que você precisa fazer? Você precisa acessar o link na bio, aqui na bio, fazer seu cadastro e entrar para essa turma. As vagas acabam rapidamente. Rapidamente. Se programe, de 22 a 24 de setembro, se planeje. Ó, meu amigo Marcelo vai estar lá. Ansioso, esperando você lá, viu? Se planeje,
Dá tempo. Nós estamos no início de agosto. Dá tempo de você se organizar, se planejar para estar comigo durante 3 dias aprendendo como construir uma empresa eficiente e lucrativa. Nós vamos falar de cultura, de estratégia, de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de vendas. Vamos falar de gestão operacional, de liderança. Espero por você. São poucas vagas. Acesse agora. Saiu da live? Acesse o link na bio e garante sua participação. De 22 a 24 de setembro. Para de adiar a formação, o preparo que você precisa para construir a empresa dos seus sonhos. Para com isso. Tá bom? Mariana, vamos liberar hoje, Mariana, várias aulas na Rota do Ouro. Professor Henrique, tô lhe esperando aqui com a sua caravana, viu? 22 a 24 de setembro. Professor Henrique vai ser um dos nossos mentores lá. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, que Deus ilumine sua terça-feira. Ó, daqui a pouco eu vou estar no almoço do Conjove aqui em Belém, fazendo a palestra de retorno das férias, no almoço do Conjovem, aqui em Belém, 12h, lá no restaurante... Eu esqueci o nome do restaurante, mas está aqui no link, tá na bio aqui do meu Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, te proteja, te ilumine, te dê uma ótima terça-feira. Te espero amanhã aqui com o nosso segundo pilar da construção de uma empresa duradoura. Te espero aqui. O livro, Cris, ó, o meu novo livro vai ser lançado dia 30 de agosto aqui em Belém. Eu vou disponibilizar o link para vocês se inscreverem, tá? 30 de agosto, lá no Ponte do Açaí. Ah, o Christian colocou aí, ó, o almoço do Conjovem no Restor do Porto. Restor do Porto, lá na Doca, lá ali nas Docas, Visconde Souza Franco, perto do Porto Futuro. Eu espero você. Se quiser me ver lá, quiser bater uma foto, ver minha palestra, é lá. Tamo junto, fique com Deus, um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau.